Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo 4, apenas o verso 2. Nós não vamos fazer uma pregação comum, como nós temos feito, mas é uma palavra sobre pregação expositiva. Portanto, o nosso projeto aqui não é fazer uma exposição bíblica, mas tratar de um assunto que é pregação expositiva. E 2 Timóteo 4,2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo, quando escreveu as palavras que lemos, ele estava numa masmorra úmida, insalubre, no corredor da morte, na antessala do martírio. Naquele tempo, os cristãos da Ásia estavam numa debandada geral. Ninguém queria se unir a Paulo porque ele estava preso agora como um malfeitor, acusado de crimes horrendos, talvez de ser o líder dos incendiários de Roma. E Paulo precisava passar a ele o bastão do Evangelho. E escreve esta segunda carta para dizer para Timóteo para guardar o Evangelho, para sofrer pelo Evangelho, para permanecer no Evangelho e, sobretudo, para pregar o Evangelho. Charles Spurgeon entendia que quando você prega a palavra, não é você quem fala, é o próprio Deus. Uma igreja pode crescer sem a pregação expositiva, mas uma igreja não pode crescer saudavelmente sem a pregação expositiva. Eu gostaria hoje de conversar então com vocês sobre esse assunto da pregação expositiva. E eu estou convencido de que a pregação expositiva resolve, na raiz, 4 grandes problemas que atingem de cheio a igreja evangélica no Brasil e no mundo. Que problemas são esses? Primeiro, o problema do liberalismo teológico. Meus irmãos, não houve na história da igreja nenhum fator isolado mais pernicioso, mais deletério, mais demoníaco do que o liberalismo teológico. Onde ele entrou, ele matou a igreja. Você não tem na história nenhum caso de uma igreja liberal comprometida com a pregação do Evangelho, comprometida com a santidade de vida, comprometida com obra missionária, comprometida com crescimento numérico e saudável. Não tem. E esse movimento que é fruto do racionalismo, vindo da alta crítica na Alemanha, passando pela demitologização de Bultmann, entrou nos seminários na Europa, na América do Norte, e fez um estrago, uma devastação avassaladora. E a Europa, que é o berço do protestantismo, hoje é um continente pós-cristão. Eu estive pregando há 2 anos em Genebra, e eu chorei ao caminhar por aquela cidade, a ir a determinadas igrejas e perceber que aquela cidade, que já foi considerada uma maquete do reino de Deus na terra, não tem hoje vestígio de cristianismo. O ano passado estava pregando em Londres, e um pastor com lágrimas nos olhos me disse uma coisa que me tocou muito. Ele disse: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, não é mais o país de John Wesley.
A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce e William Carey. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott. A Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates gays, em museus, em bares. E sabe o que devastou a igreja na Inglaterra e na Europa? O liberalismo teológico, que desemboca num liberalismo ético, que mata a igreja. Há alguns anos eu fui visitar o seminário de Princeton, nos Estados Unidos, onde estudou o nosso missionário primeiro, Ashbel Green Simonton, onde homens de Deus foram treinados, preparados como teólogos, como pastores, como missionários, tomado de assalto pelos liberais. Os livros que vi, que deveriam ser estudados naquele ano, não tinha um sequer que acreditasse que a Bíblia era verdadeiramente palavra de Deus. Fiquei perplexo quando li uma teóloga americana criticando a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma vertente legítima do cristianismo. O que é triste é que o liberalismo teológico já desembarcou no Brasil há muito tempo, e já está atingindo de cheio inteiras denominações históricas. E nós precisamos nos acautelar, porque o liberalismo não começa no banco da igreja, começa na cátedra, daí vem para os púlpitos, e dos púlpitos matam as igrejas. Eu creio firmemente que a única saída para a igreja brasileira e mundial é voltarmos para a palavra, é pregarmos a palavra, porque não há outra mensagem que pode trazer esperança para o mundo e salvação para o homem, a não ser a palavra de Deus. Segundo lugar, queridos, a pregação expositiva resolve a questão do sincretismo religioso. O crescimento da igreja evangélica brasileira é um fenômeno estudado na missiologia do mundo inteiro. Mas eu pergunto, será que é a igreja de Cristo que está crescendo? Será que é o evangelho que está crescendo? Onde nós vemos mega igrejas, mas você não tem evangelho. Não se prega sobre a cruz, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre o novo nascimento, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre santificação, não se prega sobre vida eterna, não se prega sobre penalidades eternas, não se prega sobre bem-aventurança eterna, não se prega sobre a segunda vinda de Cristo, não se prega sobre o juízo final, não se prega essas verdades essenciais do cristianismo, o antigo evangelho. Onde não tem evangelho, aí Deus não está. O que nós estamos assistindo é a proliferação da teologia da prosperidade, de milagres fabricados, do desengavetamento das indulgências, da água benzida, do sal grosso e quejandos. Quando a igreja se volta para a palavra, ela não tem que entrar por esse caminho da criatividade, porque a pessoa que quer pregar novidades, ela tem que ser muito criativa, porque novidade empolga como fogo de palha, mas vira cinza no dia seguinte, aí tem que criar uma nova novidade. Igrejas que precisam de viver de evento a evento, de novidade em novidade. Quando se nós gastássemos tempo em oração para pregarmos a palavra de Deus foi viva ontem, é viva hoje, vai ser viva amanhã, foi atual ontem, é atual hoje, vai ser atual amanhã, a palavra de Deus não caduca. Mas irmãos queridos, a pregação expositiva vai resolver um outro problema, seríssimo no nosso meio, que é a ortodoxia morta, e talvez esse é o nosso maior problema. Eu louvo a Deus porque dentro da igreja presbiteriana do Brasil, é muito raro você ver heresia,
Graças a Deus, graças a Deus. A ortodoxia é boa, a ortodoxia é necessária, a ortodoxia é insubstituível. Entretanto, só ela não basta. Há muitos pastores, presbíteros, crentes, ortodoxos, até os ossos, mas estão secos como um poste, estão áridos como um deserto. E eu concordo com E.M. Bounds quando ele diz o seguinte: ortodoxia morta mata. É gente que tem luz na mente, mas não tem fogo no coração, como dizia Jonathan Edwards. E.M. Bounds diz que nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Quando perguntaram para Moody, qual é o maior problema da obra? Moody respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Eu não tenho dúvida disso. O maior problema da igreja somos nós, pastores. É verdade. Quando perguntaram para ele como é que começa um avivamento na igreja, ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Se o pregador pegar fogo, se ele for uma lenha verde, se ele for um graveto seco a pegar fogo, até a lenha verde vai começar a arder. O grande problema, queridos, é que as pessoas têm escutado de nós belos discursos, mas não têm visto em nós poder. Nós cultivamos a cultura da cabeça, do conhecimento, e nada de errado com isso, mas não cultivamos na mesma proporção a cultura do coração, da piedade. A média de vida devocional dos pastores brasileiros não passa de 15 minutos por dia. E se nós nos alimentamos de leite magro, nós não vamos destilar néctar no púlpito. Quarto problema que eu acho que a pregação expositiva resolveria é a questão da superficialidade. Superficialidade. Irmãos queridos, é dramático isso. Mas quando eu vejo nos relatórios de final de ano, um pastor que está numa congregação de 80, 100 membros, e ao longo de um ano, 365 dias, ele apresenta um relatório de 12 livros lidos no ano, eu entro em desespero. Em desespero. Porque acredito que quem não tem prazer de estudar, de ler, de se afadigar na palavra, deve ter confundido a vocação. Não dá para você pregar na mesma igreja, com consistência, com relevância, com profundidade, com responsabilidade, sem estudar muito. O grande problema é que às vezes nós estamos dando uma sopa rala para o povo. E a minha expectativa e esperança é que Deus mova o nosso coração nesse sentido, de nos inquietar, de nós pararmos de correr daqui para ali o tempo todo e nos debruçarmos sobre a palavra, investirmos tempo na palavra, nos afadigarmos na palavra, a ponto de sermos obreiros aprovados. É bem verdade que a cultura brasileira às vezes não entende isso, como naquela brincadeirazinha, mas realidade de uma ovelha que passava perto da casa pastoral e a janela estava aberta, ele viu o pastor na sua escrivaninha lendo, e lá da rua ele brincou com o pastor: está descansando, hein, pastor? O pastor respondeu: não, meu filho, eu estou trabalhando.
Na volta o crente passou, frente à casa do pastor, estava no quintal, uma enxada, capinando as plantas lá, limpando as plantas, e o crente perguntou para ele: está trabalhando, hein, pastor? Não, filho, agora eu estou descansando. Às vezes as pessoas acham que o pastor, que é bom mesmo, é aquele que corre o dia inteiro, toma cafezinho, todo lugar. Nada de errado com isso, nada de errado com isso, desde que você se dedique intensamente à pregação. Mas o que é pregação expositiva? Eu gostaria de sintetizar pregação expositiva em apenas 3 verbos. E se você depois detalhadamente examinar Neemias 8, esses 3 verbos estão lá. Primeiro verbo importante, se você guarda esses 3 verbos, você entendeu a essência da pregação expositiva. Primeiro, pregação expositiva é ler o texto. Ler o texto. Eu não sei se você já viu aquele pregador que vai ler o texto e atropela o texto, e lê atabalhoadamente o texto. Ele não conseguiu entender o texto para ler. E quando você escuta um pregador assim, a conclusão que você chega é a seguinte: ele não conhece o texto. Segundo, ele não se preparou para pregar o texto. Terceiro, ele está dizendo que o que é importante não é o texto que ele está lendo, é o que ele vai falar depois. E é preciso entender uma coisa: a parte mais importante do sermão é o texto. Porque pregação só é pregação se você lê o texto e expôs o texto. Daí vem o segundo verbo. O que é pregação expositiva? É explicar o texto. João Calvino entendia que pregação é a explicação da palavra de Deus. Lutero chegou a dizer que havia a palavra de Deus escrita, há a palavra de Deus encarnada e há a palavra de Deus pregada. E aí tem uma palavrinha que todos nós que estamos aqui estamos familiarizados com ela, que é a palavra exegese. E essa palavra exegese significa você ir no texto e tirar do texto o que está no texto e trazer isso à tona para apresentar para o povo. Isso é importante entender. Você extrai do texto o que está nele. A essência da mensagem emana do texto, não é da criatividade da sua mente, mas emana do texto. Você está pregando não sobre a palavra, você não está pregando palavra sua, você está pregando a palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. Mas o contrário de exegese é exegese. E essa preposição eis traz a ideia de que você vai então para o texto e impõe ao texto que não está no texto. E é muito triste quando o pregador se aproxima do texto com as suas conclusões prévias, e ele impõe ao texto que não está lá, e aí ele prega a sua palavra e não a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Se o pregador está pregando a palavra de Deus, então esta palavra não volta vazia. Você conhece aquele tipo de pregador que diz assim: eu já tenho o sermão, só falta o texto agora. Isso não é pregação, isso é palavra de homem, isso não é palavra de Deus. Porque a pregação precisa emanar do texto, e não o texto conformar-se ao pensamento do pregador.
Mas existe o terceiro verbo. O primeiro é ler o texto, o segundo é explicar o texto, o terceiro é aplicar o texto. John Stott escreveu um livro muito interessante chamado Entre Dois Mundos. E ele diz que pregação é exatamente isso: uma ponte entre dois mundos, entre o ouvinte, o texto antigo, e o ouvinte contemporâneo. Se você não fizer esta ponte, esta ligação entre o texto e o ouvinte, você não pregou. Porque às vezes o pregador pensa o seguinte: uma das dificuldades que as pessoas têm da pregação expositiva, sobretudo lectio contínuo, versículo por versículo, é que às vezes as pessoas pensam que pregar é só ler o versículo e pontuando, palavra por palavra, versículo por versículo, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, e fica apenas lá no passado. Isso não é pregação, está incompleto. Igual aquele camarada que foi expor João 10 e falou da ovelha, e falou da lã da ovelha, e falou do pastor da ovelha, e falou das campinas da ovelha, e falou das águas tranquilas, e falou, e terminou o sermão dele há 2000 anos lá nas campinas de Belém. E o ouvinte perguntou: e daí, cara, e daí? O que isso tem a ver comigo? A pregação precisa linkar o texto com o ouvinte. Você não prega diante do auditório, você prega ao auditório. John Abrodos disse que onde começa a aplicação, começa a pregação. Agora tem um problema seríssimo aqui, irmão, seríssimo. Porque veja bem que a aplicação é um resultado da explicação. A aplicação é um resultado da exegese. Se eu não interpretei corretamente o texto, eu vou fazer uma aplicação errada. E Haddon Robson alerta para o fato da heresia da aplicação. Eu explico. Tem muita gente prometendo em nome de Deus o que Deus nunca prometeu. Tem muita gente proibindo em nome de Deus o que Deus nunca proibiu. Por quê? Porque não entendeu o texto. Porque não entendeu os textos, aplicou o texto de forma errada. Eu explico. Eu estava pregando certa feita em Governador Valadares e viajando de carro para Vitória. Já eram as 3 horas da madrugada, eu estava com muito sono, quase já chegando em Vitória. E aí liguei o rádio para ver se o sono dava uma trégua. E quando eu liguei, um pregador animadamente pregava sobre Sansão. E eu fiquei atento para ver se eu conseguia chegar em casa. E ele começou a dizer o seguinte: olha, você tem que matar o seu leão. E eu disse: eu também tenho que matar o meu. E ele disse: se você matar o seu leão, aí você tem uma recompensa. Você pode então pegar o mel da caveira desse leão e chupar esse mel. Aí eu disse: meu Deus, o cara não entendeu o texto. Porque quando Sansão pegou o mel na caveira do leão, aquilo não era uma recompensa, aquilo era uma quebra de uma aliança. Ele era um nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Aquilo não era uma bênção, aquilo era uma maldição para ele. Então, se nós não entendermos o texto, se nós não interpretarmos o texto, nós corremos o risco de cometer uma heresia na aplicação. Agora, por que os pregadores, irmãos, não pregam expositivamente? Vamos pensar sobre isso. Primeiro, é que muitos de nós, no nosso tempo, não tivemos nenhuma orientação no seminário sobre pregação expositiva. Na minha época, esse modelo não era adotado. O meu colega de turma que pregou expositivamente foi criticado duramente. Graças a Deus, hoje os nossos seminários já estão enfatizando a pregação expositiva, graças a Deus. Segundo, por que não pregam expositivamente? Porque a maioria, preste atenção no que eu vou falar agora, a maioria dos pastores tem uma biblioteca pessoal sofrível. Uma das coisas que eu gosto de fazer nas minhas andanças é visitar a biblioteca pastoral. E tem hora que eu fico pasmo,
porque vejo alguns livros poucos, já amarelos, desatualizados. Eu fico coçando a cabeça, pensando, meu Deus, ou esse colega é um fenômeno, ou está dando uma sopa rala para o povo. Agora a pergunta é, por que os pastores têm uma biblioteca sofrível? Primeiro, porque o salário pastoral não é aquela Brastemp. Tem colega que quando ele empata o jogo para comer, ele já é um herói. E eu fico com dó, às vezes o pastor chega numa livraria, olha um livro, passa a mão na orelha do livro, obrigado filho, namora o livro, chega a flertar o coitado do livro, e deixa o livro lá. Eu estou falando uma assembleia de presbíteros, e eu gostaria de encorajar os meus queridos presbíteros aqui presentes, a fazer um estudo na sua igreja, quem sabe, votar uma verba mensal, para o seu pastor comprar bons livros. E se o sermão do pastor não melhorar, corta a verba. A segunda razão por que os pastores têm uma biblioteca sofrível é porque não é prioridade. Eu fui um seminarista muito pobre, mas muito pobre mesmo. Nos meus 4 anos de seminário de Campinas, tinha uma pizzaria do lado quase do seminário. Eu confesso para vocês que durante 4 anos eu desejei intensamente ir naquela pizzaria. Eu nunca fui, exceto na nossa festa de formatura. Não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus, tinha que ir a pé. Tinha um único paletó xadrez, que era um negócio fantástico, internacional. Naquela época, você ia pregar numa igreja, não tinha esse negócio de dar uma ofertinha, não, era dar uma comida, almoço, janta e PT saudações. E muito obrigado. Mas eu nunca deixei de comprar livro. Toda a moeda que caía na minha mão era para livro. Eu já passei no ministério, por questões de prioridades, anos sem comprar uma camisa, nunca deixei de usar nova não, porque a igreja de Vitória sempre foi uma igreja extremamente generosa comigo. Mas eu nunca deixei de comprar livros. É prioridade. É ferramenta de trabalho. Não dá para você mandar um lavrador para o campo sem uma enxada na mão, e não dá para você pensar num pastor sem livro na mão, a não ser que você faça como um colega meu, um grande pregador, mas ele fica no máximo 3, 4 anos na mesma igreja, numa igreja só. Ele tem uma caixa de sermão, e ele prega a caixa, quando acabou o último sermão, ele muda de igreja. Por que as pessoas não estão pregando expositivamente hoje? Se, em terceiro lugar, irmãos, porque em muitos lugares ainda não se dá primazia à pregação. Nessas andanças por aí eu vejo algumas coisas, hoje não muito, mas já vi muita coisa estranha. Às vezes o cara paga uma passagem de avião para você ir pregar, e chega, tem 10, 15 músicas, e o povo já está cansado, já revirando na cadeira, alguns já estão se levantando para ir embora. Aí o cara bate no seu joelho e diz: dá para pregar 15 minutos? Eu falei: dá, ué, dá até para não pregar se você quiser também.
Há alguns anos eu fui pregar numa cruzada, e eu fui na frente para dizer ao pastor, falou, pastor, é uma cruzada evangelística, nós vamos ter que ter cuidado com o programa. Não, deixa comigo, está tudo no esquema. Meus irmãos, foi um negócio impressionante. Começou às 7 da noite, deu 8 horas, olha, tinha quarteto, tinha sexteto, tinha coral, tinha solista, tinha de tudo que você podia imaginar. Deu 9 horas da noite, e não tinha cantado todo mundo ainda, e o povo indo embora, e eu já com raiva, a unção já tinha ido embora. Quando deu 9h15, eu falei, agora não é possível que não vamos dar a palavra. O dirigente disse, olha, tem mais uma irmã para cantar. Quando passaram a palavra para a tal da irmã, disse, vocês demoraram a me dar a palavra, vou cantar meia hora, e cantou meia hora. Quando me deram a palavra, metade do auditório já tinha ido embora, numa cruzada evangelística. Nós precisamos entender que a palavra precisa ter primazia. A gente precisa criar gosto pela palavra, e o povo tem que ter gosto pela palavra. Agora, é uma bênção quando você ama a palavra, e você mergulha na palavra, e se alimenta da palavra, e você partilha a palavra, e você percebe que o povo passa a ter gosto pela palavra. É uma bênção. Quais são as vantagens de você pregar expositivamente? Primeiro, é você ser fiel em vez de ser popular. A pregação expositiva diz, assim diz o Senhor. Não é a eloquência do pregador, não é a metodologia do pregador, não é a habilidade do pregador, é a riqueza da palavra de Deus. Segundo, talvez aqui é um ponto prático muito importante. Todo pregador enfrenta isso, todo, sem exceção. Meu Deus, o que eu vou pregar domingo que vem? E ele está pensando nisso domingo, agora. Acabou de pregar, desceu do púlpito, enquanto ele está completando o povo, já está pensando, o que eu vou pregar domingo, meu Deus? É verdade. Às vezes as pessoas pensam que pastor, ele destila sermão assim naturalmente. Não é verdade isso não, meu irmão. Eu não sei quanto a você, mas hoje, depois de 33 anos de ministério, eu ainda gasto pelo menos 10 horas para fazer um sermão, pelo menos. Aí quando chega na segunda-feira, ele está pensando, meu Deus, o que eu vou pregar? Na terça-feira, ele está desesperado, olhando, vasculhando a Bíblia para lá e para cá. Na quarta-feira, ele está abrindo um comentário. Na quinta-feira, ele está desesperado, buscando uma revista que já tem um esboço pronto. Na sexta-feira, ele já está nervoso. No sábado, ele vai para a internet. No domingo, ele prega qualquer coisa. Em vez de você gastar todo esse tempo pensando no que você vai pregar, invista todo esse tempo preparando o que você vai pregar. Escolha um livro. Se você ainda não tem esse hábito de pregar expositivamente, por favor, não cometa alguns equívocos. Não pegue um livro grande, não vai começar com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel. Começa com um livro pequeno. Mas não tente ser exaustivo como Mark Lloyd Jones, que não vai dar certo. Deus só criou aquele cara no século dele. Não vai gastar 3, 4 anos em Efésios, que o povo não vai aguentar. Eu conheço um colega que foi expor um livro da Bíblia, versículo por versículo. Quando chegou na metade do livro, o povo estava com urticária, não aguentava nem ouvir falar o nome do livro mais. Não é que pregação é ruim, pregação expositiva ruim, é porque ele não entendeu o que é pregação expositiva. Ele se escondeu no meio das árvores, não via mais a floresta. Então, seja claro, seja objetivo, seja prático, seja íntegro, seja fiel, seja relevante. Torne essa palavra boa, porque a pessoa pode pegar um filé mignon e estragar o prato. Pregação expositiva ajuda você a não ter melindres. E, irmãos queridos, todo pregador enfrenta isso. Sobretudo se a igreja for pequena. Imagine você tem um líder da sua igreja, um diácono, um presbítero, passando uma crise conjugal, e você sabe da crise, você tem acompanhado o problema, o casamento está na corda bamba, vai, não vai, separa, não separa, divorcia, não divorcia, e você de repente chega no domingo da igreja e fala, meus irmãos, hoje eu vou pregar sobre divórcio.
Bom, aí você já criou encrenca. Já está pensando que você está pregando sermão encomendado. E aí a pessoa já fecha a cara e fica com raiva de você. E o pregador não pode ter milindres. Pregador não pode pregar sermão carapuça. Pregador não pode também deixar de pregar a verdade porque fulano está aqui, porque o Beltrano está lá, porque o ciclano está lá no fundo. Como aquele pregador que foi para uma igreja e ele estava entrando lá para o corredor para ir para o púlpito e um puxou o paletó e falou: pastor, o senhor não prega sobre adultério aqui não, porque o cara que dá mais dinheiro para a igreja tem adultério aí, o negócio não está bem, não prega esse assunto não. Andou mais um pouquinho, o senhor não prega sobre bebida não, porque tem uma crentada aqui da igreja, ó, que é chegado na branquinha, então o senhor não fala nesse assunto. Andou mais um pouquinho, falou: o senhor não fala de roubo não, porque tem gente aqui nos esquemas aqui de roubo, que é um negócio terrível, fala esse assunto não. Aí o pregador foi ao púlpito e disse: meus irmãos, eu estou encrencado, eu não sei o que eu prego, eu não posso falar sobre adultério, eu não posso falar aqui sobre bebida alcoólica, eu não posso falar aqui sobre roubo. Aí levantou um gato lá no fundo: fala sobre os judeus, não tem nenhum aqui, pode pregar à vontade. Imagine que você esteja expondo o Evangelho de Mateus. Domingo passado você expôs Mateus 18, sobre perdão. No domingo que vem, você está expondo capítulo por capítulo. O que o povo espera que você pregue? Capítulo 19. Você vai tratar de divórcio. Não vai ter milindres. A igreja já espera isso. Você não pule esse capítulo. Qual a vantagem de você pregar expositivamente? Você não corre o risco de fazer igual uma criança que recebe uma caixa de bombom surtido. Você já percebeu bombom garoto? Você recebeu caixa de bombom garoto? Tem bombom de todo quanto é qualidade. Qual que você pega? O que você mais gosta? E aí tem pregador que só prega aqueles textos palatáveis, amor de Deus, que delícia pregar João 3,16, não? Mas tem mais coisa na Bíblia para pregar. O que você faz com Romanos 1,18? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Irmão, se eu não estivesse pregando expositivamente, livro por livro, capítulo por capítulo, tem alguns textos da Bíblia que eu jamais pregaria, jamais. Eu jamais pregaria Neemias 11. Eu entrei em desespero. Quando chegou no domingo, falei: irmão, vocês orem por mim, porque eu não achei nada no texto ainda. Mas está lá, e eu tenho que pregar, não vou pular não. De repente a coisa abre. Nem todas as pepitas estão à flor da terra. Jamais pregaria Daniel capítulo 11, jamais. Dificílimo texto. É a profecia do período interbíblico. Mas você é chamado a pregar não apenas os assuntos que você gosta, você é chamado a pregar todo o conselho de Deus. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo isso é importante, mas nada disso vai funcionar sem a vida do pregador. A vida do pregador é a vida da sua pregação. E talvez, irmãos, nós temos verdadeiros fenômenos da oratória. Talvez nós temos gigantes da exegese. Talvez nós tenhamos no nosso meio corifeus da hermenêutica. Talvez nós tenhamos em nosso meio pessoas que têm uma eloquência dos anjos. Mas isso não vai funcionar se a vida do pregador não estiver na presença de Deus. Se a vida do pregador é a vida da sua pregação, também os pecados do pregador são os mestres do pecado. Porque os pecados do pregador são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos demais. Mais grave porque o pregador peca contra um maior conhecimento. Mais hipócrita porque o pregador denuncia o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E mais danoso porque quando um pregador cai, mais gente é atingida.
Eu não tenho dúvidas de que nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual na vida dos pastores. Ouvirmos o que aquela mulher disse para... A mulher de Sarepta, a viúva de Sarepta disse para Elias: agora eu sei que és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E eu fico com os joelhos tremendos até hoje, perguntando: meu Deus, será que a tua palavra na minha boca é verdade? Você já parou para perceber que uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada, a outra pessoa chega e prega a mesma verdade, e os corações se derretem? Por que isso? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, queridos. Nós dependemos do Espírito Santo. Como Charles Spurgeon dizia e fazia quando ele subia para o púlpito da sua igreja, a cada degrau que ele ia subindo, ele dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos, desesperadamente. Todos vocês conheceram ou ouviram falar de Antônio Elias, pastor preciosíssimo da nossa igreja, que Deus já chamou à sua presença. Antônio Elias era aquele pregador simples, muito simples, mas as poucas vezes que via Antônio Elias pregando, as pessoas se derretiam na presença de Deus. E um dia ele estava num congresso, e depois que ele pregou, alguém fez uma pergunta para ele, disse: pastor Antônio Elias, nos ajude a entender essa questão da unção, nos dê uma palavra, nos oriente, esperando uma resposta teológica bem elaborada. E ele disse: meus filhos, é tão simples entender isso. Unção significa que uns são, outros não são. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. E é bom fazer um curso de homilética, e é bom fazer um curso de retórica, e é bom fazer um curso de hermenêutica, e é bom fazer um curso de exegese, e é bom você penetrar nas profundezas do saber teológico, mas, meu amado irmão, em nome de Jesus, você recebe poder do Espírito Santo, é de joelhos. Você precisa da unção do Espírito de Deus. Nós precisamos de piedade. Certa feita, um pregador procurou um ator em Londres, chamado McGrady, e disse: camarada, eu estou em crise. Eu falei: o que foi? Eu falei: você é um ator, você prega uma fantasia, você prega um mito, as multidões correm para ouvir você. Eu prego a verdade, ninguém quer me ouvir. O ator respondeu para o pregador: é muito simples entender isso, é que eu prego o meu mito como se fosse verdade, você prega a sua verdade como se fosse um mito. Vocês ouviram falar certamente de David Hume, o patrono dos agnósticos da Inglaterra do século XVIII. Certa feita alguém viu David Hume correndo pelas ruas de Londres, e surpreso com o fato, disse: David Hume, o que você está fazendo aí, correndo na rua? Ele respondeu: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. A pessoa assustada olhou para ele e disse: mas você não acredita no que ele prega? Acredita? Ele disse: não, eu não acredito não, mas ele acredita no que prega. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Queridos irmãos, que Deus nos ajude a revitalizarmos o nosso coração, a buscarmos a Deus em oração, para termos o coração aquecido, a alma inflamada, a experimentarmos um reavivamento nos púlpitos. John Wesley dizia o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Lloyd Jones dizia que sermão é lógica em fogo, que precisa vir de um homem que está em fogo, em chamas.
Se essa mensagem não queima o seu próprio coração, ela não pode queimar o coração das pessoas. Deus quer homens quebrantados, pregando com senso de urgência, como se fosse a última vez que você está pregando para uma pessoa que está à beira da morte. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos restaure. Que Deus nos inflame. Que Deus nos aqueça. Que Deus nos desperte. Que Deus desça com grande poder sobre nós, no poder do seu Espírito, e restaure a nossa vida, e restaure o nosso ministério, e restaure a nossa pregação, e restaure os nossos púlpitos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma grande responsabilidade nesta nação, meus irmãos, uma grande responsabilidade. Pela graça de Deus, temos preservado a sã doutrina. Pela graça de Deus, zelamos pela ética. Pela graça de Deus, conservamos a ortodoxia. Isto é maravilhoso, e nós nunca podemos abrir mão desta bênção divina. Mas, irmãos, isso só não é suficiente. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu queria conclamar você a buscarmos a Deus em oração. Nós não fizemos isso ainda, mas podemos fazer hoje. E eu gosto de fazer isso. Não é que há nada místico nisso não, mas se você sentir desejo no seu coração de vir aqui para a gente orar junto, sobre essa causa, a restauração da pregação, do Evangelho, nos púlpitos presbiterianos, um reavivamento espiritual, eu queria convidar você para vir, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu me lembro quando, na Inglaterra, a situação era tão crítica no século XVIII, e os filósofos da época diziam o seguinte: a igreja evangélica da Inglaterra vai morrer dentro de algumas décadas. Parecia mais um vale de ossos secos. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos. Mas Deus levantou um grupo de jovens em Oxford para orar por avivamento. E eles se reuniam, semana após semana, para buscar a Deus. E foi na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, que os céus se fenderam, e o Espírito Santo desceu com grande poder naquela reunião de oração. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar. Mas havia um fato novo, a unção do Espírito, o poder do Espírito. As igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas ruas as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Quando lá em Passes Abanto eles estavam orando por avivamento, e o pastor Augusto Nicodemos relata histórias magníficas no seu livro Reavivamento na África do Sul sobre esse assunto. Uma moça se levantou e disse: Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo, Deus. Irmãos, nós precisamos desesperadamente experimentar isso. Não queremos apenas ler na história o que Deus fez. Deus pode fazer de novo. Imaginem vocês se os púlpitos aqui representados forem revitalizados. Se houver uma unção do Espírito tão poderosa, que os corações começarem a derreter. Isso vai impactar os crentes, vai impactar suas famílias, vai impactar seus parentes, vai impactar seus vizinhos. E quem sabe, irmãos, esta igreja, que já foi testemunha de tantas manifestações prodigiosas da graça de Deus da história, nesse tempo de tanta apostasia, de tanto ataque à fé cristã no país, possa ser levantada por Deus, para escrever uma nova história nesse século 21.
Vamos orar juntos, queridos. Deus querido, aqui está a tua igreja, o teu povo, líderes, meu Deus, deste país, homens que tu levantaste, para anunciar o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Traz no nosso coração, Deus, o entendimento da grandeza desta obra. Que os anjos anelavam estar no nosso lugar. E nós temos o privilégio de sermos embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O privilégio de sermos portadores da maior, da melhor notícia que o mundo já pôde ouvir. Abra os olhos do nosso entendimento, as janelas da nossa alma, e move-nos a entendermos a sublimidade desta vocação. Que nenhuma riqueza deste mundo, que nenhum prazer desta vida, que nenhuma sedução dos encantos deste mundo possa atrair o nosso coração, a dividir a devoção da nossa alma. Que o nosso coração seja totalmente teu, Senhor. Que nós nos concentremos em Ti, que nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. Que o nosso amor por Ti seja renovado nesta noite. Que o nosso coração seja entregue por completo a Ti, Deus, para realizarmos uma obra grandiosa nos anos que nos restam de vida. Não nos deixe viver um ministério árido. Não nos deixe viver um ministério infrutífero. Não nos permita apacentar ovelhas mortas. Por amor do Teu nome, Senhor. Restaura a nossa sorte, restaura o nosso ministério, reaviva os púlpitos, Senhor, em nome de Jesus, para que preguem a palavra, e preguem no poder do Espírito Santo, e preguem na convicção, e preguem com ousadia, e preguem, meu Deus, com lágrimas nos olhos, preguem com o fogo que vem do Teu trono. Inflama-nos, quebranta-nos, restaura-nos, reaviva-nos nesta noite, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.